Boa noite, irmãos, a paz, amém? Graças a Deus por mais esta noite, que o Senhor tem nos conduzido a este lugar para o adorá-lo, para render graça ao nome dEle, pois Ele é digno. E confesso que é um prazer poder estar aqui com vocês. Itamar é bênção na nossa vida. E muitas vezes, quando eu estou tendo as minhas crises existenciais, analisando do que eu tenho feito da minha vida, e quando eu me deparo com o Itamar, o meu coração me tranquiliza, porque eu sei que eu pude fazer algo de bom. E hoje está o fruto aí para a glória de Deus. É com muita alegria e com temor e com tremor que nós estamos aqui nesta noite, sentindo a responsabilidade dessa tribuna, pois eu sei que aqui Deus tem falado grandemente a este lugar. Deus tem levantado mestres, Deus tem levantado pessoas com conhecimento profundo da palavra. E hoje vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, pois é um simples que irá falar com vocês hoje, amém? E eu não poderia também deixar de destacar a presença do meu irmão Ademar. O Ademar, ele foi instrumento de Deus na minha vida. Ele e a sua saudosa mãe, eles foram pontes sobre as águas, eles foram abrigo no deserto na minha vida. E eu os carrego aqui no meu peito com muito carinho e gratidão, Ademar. Eu amo sua vida, tive o privilégio e a honra de tê-lo como meu padrinho de casamento e fiquei muito feliz quando pude rever ele ali. E também os demais irmãos, muitos já conheço, os familiares do Itamar. E para mim é um prazer estar aqui, como já disse. Queridos, nesta noite eu queria compartilhar algo com você, algo que tem trazido um peso ao meu coração nesses últimos tempos. O Espírito Santo tem me inquietado, tem trazido ao meu coração uma preocupação. Hoje, a igreja, a âmbito nacional, não estou dizendo aqui, eu conheço a seriedade do Itamar, conheço sua vida, e louvo a Deus por este rebanho sadio. Mas o que tem me preocupado ultimamente com a igreja brasileira é que nós temos observado tantas formas que têm sido criadas dentro da igreja para segurar os jovens, para segurar as famílias, enfim, para manter o povo dentro da igreja. E algo que me tem preocupado e causado um peso no meu coração é que eu não tenho visto, na maioria da liderança, uma preocupação em gerar intercessores, homens e mulheres de oração, jovens de oração, uma igreja que saiba o valor de andar de joelhos. Hoje, se você for ver a nível nacional, a gente vê, infelizmente, tantos absurdos dentro das igrejas. E eu louvo a Deus sem hipocrisia nenhuma, que eu sei que isto não tem acontecido neste lugar. Vocês têm sido privilegiados pelo pastoreio que vocês têm recebido. Porque, infelizmente, temos visto por aí, por onde tenho passado, lobos, amantes de si mesmo e que não têm se preocupado em preparar, em levantar uma igreja que ande de joelho. Porque a igreja que vai sobreviver nos últimos tempos, amados, é uma igreja que ande de joelhos. Uma igreja que tenha uma vida de oração, um compromisso na oração,
no jejum, na meditação da palavra, mas o que tem assim causado um peso ao meu coração ultimamente, a igreja não tem sido estimulada a orar, irmãos. Por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, eu tenho visto que há muitos projetos, há muitas coisas criadas dentro da igreja. Mas não temos visto, irmãos, uma igreja que ora, uma igreja que tenha separado o tempo devido diante dele. Eu confesso a você que hoje eu estou em Sarandi, pastoreando uma pequena igreja e fazendo um trabalho nas casas de dependentes químicos. Mas hoje eu posso afirmar com toda certeza a você, 70% da igreja de Sarandi não tem mais a reunião de oração, Itamar. Tem a quarta da vitória, a quinta do quebra de maldições, mas não tem mais a reunião de oração. E eu, por muitas vezes, fui pressionado pelo meu líder para que eu tirasse a minha reunião de oração na quarta-feira e fizesse a quarta da vitória, pois, afinal de contas, a igreja estava vazia, pequena, e precisamos encher a igreja. E eu sei que muitas têm sido enchidas por este movimento, aonde tem gerado uma geração de pidonchos, aonde tem gerado uma geração que tem se comportado como se Deus fosse o empregado deles. E nós não sabemos nós sabemos muito bem que Ele não é o nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. Então, queridos, nesta noite eu queria compartilhar com você isso, porque isso tem trazido um peso ao meu coração. Nós temos vivido dias difíceis, e nós temos um adversário que ele trabalha 24 horas, ele planeja, ele arquiteta 24 horas para que eu e você não venhamos a ter uma vida de oração. Ele trabalha para que isso venha acontecer na nossa vida. Por quê? Porque ele sabe muito bem que quando eu e você dobramos os nossos joelhos, o inferno é obrigado a recuar, irmãos. Quando nós dobramos o nosso joelho, o inferno tem que recuar e a mão de Deus se move em nosso favor. Duas coisas acontecem quando eu e você dobramos o joelho. O inferno recua. E a mão de Deus se move em meu favor, em teu favor, em nosso favor. Eu vim aqui nessa noite não dizer para você que eu oro e você não ore, não é isso. Eu não venho aqui dizer que a minha igreja ora e vocês não oram, amados, não. Mas eu vim aqui com o intuito de estimular a você a levar uma vida de oração. A cada dia mais. A gente gasta tempo com tantas coisas. A gente gasta tempo no celular, na internet. Eu estou falando porque eu sou o primeiro da fila. E esta palavra, antes de chegar a vocês, ela chegou a mim. E o Espírito Santo me confrontou. Há quanto tempo eu estou disposto a gastar com esse Deus? Quanto tempo tem havido disposição no meu coração para conhecer mais este Deus, para experimentar mais deste Deus, para viver uma vida de intimidade com esse Deus? Eu não vim aqui jogar julgo sobre a sua vida, mas eu vim dizer das minhas mazelas, da dificuldade que eu tenho em levar uma vida de oração, em levar uma vida diante dEle. Porque eu sei que tem alguém que não quer que eu ore. Nós vivemos em guerra, queridos.
E o império das trevas, ele trabalha, ele arquiteta, para que nós venhamos a nos ocupar com tantas coisas e não tenhamos tempo necessário para buscar esse Deus. Precisamos ter esse entendimento que mais do que nunca precisamos andar de joelhos, queridos. Precisamos. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6. Entre muitos personagens da Bíblia que me fascinam, Daniel é um deles. E eu já fui convocado para fazer o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. E analisando a trajetória desse moço, que foi levado como escravo para o reino da Babilônia, e ele chegou ali como um escravo, como cativo. E por ter uma vida de oração, Deus começou a levantar esse moço naquele reino. Eu gostaria que você lesse comigo Daniel 6, apenas o verso 10. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, outras traduções diz decreto, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra, mais uma vez, ela foi lida. E aqui estou, Senhor, numa posição de obediência. O Senhor me sonda e me conhece as minhas debilidades, a minha fragilidade, mas aqui estou. Não confiante em mim, mas na Tua misericórdia e graça. E nessa noite nós pedimos ao Senhor, continua a falar conosco, como o Senhor já tem falado na abertura do culto, nos louvores. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Como o Senhor tem falado constantemente neste altar, fala mais uma vez à Tua igreja, pois a Tua voz, ela sossega o nosso coração. A Tua voz, ela acalma a nossa alma, Senhor. Ela é luz, ela é direção. E que o Senhor venha, mais uma vez, a instruir a Tua igreja, pois este povo é Teu, este arraial é Teu. Continua conosco, ó Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, este versículo que nós acabamos de ler, ele está incluso aqui no capítulo 6 de Daniel, que tem como título Daniel na cova dos leões. Nós conhecemos muito essa história. Nossos filhos nas escolinhas aí é uma das lições que mais são ensinadas. Mas quando eu fui levado a esse texto e a esse versículo, o Espírito Santo chamou a minha atenção. E hoje eu queria falar com você nesta linguagem de figura aqui, usando como janelas abertas a nossa vida de oração. E Jerusalém, o trono de Deus ou o próprio Deus. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre a postura deste homem. A vida de oração que Daniel tinha.
palavra de Deus diz que 3 vezes ao dia ele subia na sua casa. E ali havia o quê? Janelas abertas para a banda de Jerusalém. E interessante que você começa a ver a vida desse homem, os feitos que Deus realizou no reino da Babilônia através dele, as visões que o Senhor revelou a ele do que iria acontecer lá e que ainda irá acontecer. E na minha medíocre conclusão, irmãos, diante da vida deste homem de Deus, o que para mim fazia diferença e fez a diferença na vida dele, são janelas abertas para a banda de Jerusalém. E o Senhor começou a falar ao meu coração sobre como estavam as minhas janelas, em que posição elas se encontravam, em que dimensão de abertura se encontravam as minhas janelas espirituais, a minha vida espiritual. O versículo diz que quando Daniel soube do decreto, pois havia um decreto que os seus inimigos arquitetaram, havia uma ação contrária à vida de Daniel, pois eles queriam destruir Daniel. Eles queriam acabar com a vida daquele homem de Deus. E o texto aqui, se você ler todo o capítulo 6, vocês vão ver que eles chegaram numa conclusão: olha, não tem aonde, o que pegarmos deste homem, a não ser o seu relacionamento com o seu Deus. Havia ali uma conspiração para fazer calar um homem de Deus, para fazer com que as janelas de Daniel se fechassem, para fazer com que a sua vida de oração fosse destruída. E eu sei, você sabe que atrás dessa arquitetura humana, desse projeto humano, havia uma arquitetura diabólica. Porque ele sabe o poder de joelhos dobrados. Ele sabe que janelas abertas para a banda de Jerusalém, o mal que lhe causa. E é interessante que, quando eu fui para esse texto, e sou encantado pela vida deste homem, que maravilha! Quantas visões, quantas experiências! E muitas vezes eu ansiando por isso, mas me esquecendo que para provar um pouco disso, é necessário que as minhas janelas estejam abertas para a banda de Jerusalém. A gente quer poder, irmão. A gente quer sabedoria. Sabedoria estava sobre a vida deste homem. A gente almeja tanta coisa, mas nós nos esquecemos o segredo. Quando olhamos para a vida de Daniel, as suas janelas abertas para a banda de Jerusalém. E o Senhor me inquietou muito porque havia uma sentença sobre este homem de morte, pelo fato dele manter o relacionamento dele com Deus. Havia uma sentença de morte decretada sobre aqueles que fizessem uma oração a não ser o rei da Babilônia. E quando o Espírito Santo começou a me mostrar essa situação, eu me senti tremendamente constrangido e envergonhado. Porque eu nunca vivi uma pressão dessa, Itamar. De receber uma sentença de morte, pelo fato de eu servir a Deus, pelo fato de eu ter o exemplar da palavra dele à minha disposição 24 horas por dia. Muitas vezes eu a esqueço. Eu nunca vivi uma pressão dessa que este homem estava vivendo por servir ao meu Deus.
O Espírito Santo, como um espelho, começou a colocar a situação na minha frente. E eu pude compreender a pequenez da minha vida de oração. Porque, irmãos, muitas situações que jamais eu posso dimensionar como esta que Daniel viveu, fez com que muitas vezes eu recuasse as minhas janelas, eu detivesse elas a tal ponto de somente ficar uma greta. E muitas vezes eu só sussurrar algo ao meu Deus. Nesta noite o Espírito Santo, queridos, ele nos chama a atenção. Para que eu e você venhamos compreender que se faz necessário janelas abertas para a banda de Jerusalém. Eu sei que muitos de nós temos sido assolados por ventos, vendavais, situações terríveis. E que há uma conspiração do inferno para que nossas janelas sejam fechadas, para que nossas janelas sejam trancadas. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus diz à sua igreja: eu desejo, eu almejo janelas abertas para a banda de Jerusalém. Deus anseia a ter uma comunhão, uma intimidade maior comigo e com você. Mas faz-se necessário que eu e você tenhamos a compreensão, o entendimento que precisamos manter janelas abertas para a banda de Jerusalém. Eu comecei a olhar para a vida de Daniel e me coloquei no lugar dele e dimensionar aquela sentença, pois não era uma brincadeira, queridos. Hoje, eu e você, nós sabemos o final dessa história. Mas quando eu me coloquei na posição de Daniel, sem saber o que ia acontecer, eu comecei a tentar entender o que fazia este homem, mesmo diante dessa sentença, manter janelas abertas para a banda de Jerusalém. Que intimidade era essa? Que prazer era esse, como o pastor Itamar acabou de dizer? Que algo tremendo envolvia a vida deste homem, que mesmo sendo pressionado com uma sentença de morte, ele não deixou de se relacionar com o seu Deus. Quando o Espírito Santo me levou nesse texto, começou a ministrar ao meu coração, eu pedi, Senhor, misericórdia, porque muitas vezes, querido, pelo fato das coisas não saírem como eu queria ou acontecer do jeito que eu esperava, eu muitas vezes trancava as minhas janelas, como se Deus estivesse falhando comigo. Como que onde já se viu acontecer isso comigo? Mas quando eu sou levado para este texto, para este versículo, e começo a ver a intimidade deste homem. Que prazer! Havia algo ali que o texto diz aqui, 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Eu tentei entender, queridos, eu tentei assim traduzir algo para dentro de mim. Como se manter uma vida de oração, que janelas abertas hoje na nossa linguagem de figura representa vida de oração. Diante de uma sentença dessa, de um decreto. E não recuar. Eu vejo que Daniel tinha algo que nós precisamos ter a cada dia mais.
identidade. Nos falta muitas vezes identidade, irmão. E quando eu falo nós, eu sou o primeiro da fila. Daniel sabia quem era o seu Deus. Daniel sabia quem ele era. Identidade. Quem nós somos, igreja? Quem é o nosso Deus? Essa identidade nós só conseguimos através de uma vida de intimidade. Daniel conhecia o seu Deus e eu creio que no momento Daniel pensou que se exploda o inferno. Eu não vou deixar de clamar, eu não vou deixar de buscar, eu não vou deixar de me relacionar com o meu Deus. Aconteça o que acontecer, minhas janelas, elas se manterão abertas para a banda de Jerusalém. Não importa o que aconteça, igreja. Nós somos confrontados nesta noite a manter as nossas janelas abertas para a banda de Jerusalém. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por situações constrangedoras, humilhantes. Mas nós não podemos recuar. Precisamos compreender que a nossa arma de guerra é a nossa oração. E esta arma, ela é poderosa. Eu tenho visto notícias aí de igrejas, queridos, inventando 1000 formas, 1000 maneiras. Mas eu não tenho visto preocupação em muitos líderes destas igrejas em poder discipular, criar, ensinar uma geração de intercessores. Uma vida de oração se faz necessário para nós, queridos. Como eu disse nessa noite aqui, eu não vim jogar jogo sobre você, não. Mas eu vim estimulá-lo. Precisamos orar mais. Precisamos gastar mais tempo com este Deus. Precisamos nos relacionar com Ele. Termos esta identidade de filhos de Deus, de nação eleita, povo exclusivo dele. Pedro diz: agora vocês são povo de Deus. Antes nós não éramos nada, absolutamente nada, mas um dia a graça salvadora de Jesus Cristo nos alcançou. Um dia nós fomos apontados e escolhidos e fomos transportados para o reino da sua luz. Hoje nós somos nação exclusiva, povo eleito. Mas muitas vezes nos falta esta identidade de quem nós somos. Somos povo de Deus. E quem é o nosso Deus? O Senhor que criou os céus e a terra, aquele que tem o controle, aquele que tem o comando, aquele que tem a última palavra. Eu creio que Daniel, quando dobrava os seus joelhos, sabendo do complô que havia contra ele, ele sabia que ele estava falando com quem podia resolver, com quem tinha a última palavra. E interessante que nós sabemos hoje o final da história, né? Por ter uma vida de oração, Daniel acabou sendo lançado na cova dos leões. Irmãos, e quando assim eu vou estudar um texto, eu procuro entrar dentro dele. E muitas vezes me colocar dentro do personagem. Eu comecei a imaginar que se fosse eu ali, pastor Itamar, sendo levado para aquela cova. Como seria o meu caminhar até lá? Ia pegar meu celular e, pastor Itamar, ora aí.
O inimigo está furioso. Agora não tem mais jeito. Você acha que eu mereço viver, ter um fim tão trágico deste? Logo eu, né, Tamar? Porque o Tamar chama eu de gordinho. Era pensar em jogar, os leões já me devorariam. E eu comecei a me colocar ali, queridos, no lugar daquele homem. E o texto diz que Daniel foi jogado, mas não foi devorado. Aprendemos aqui mais uma lição que muitas vezes, querido, Deus não vai nos livrar da cova, mas Ele vai usar a cova para mostrar o Deus poderoso, fiel e tremendo que Ele é, pois Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Janelas abertas para bandas de Jerusalém são janelas que tapam boca de leões. O inimigo pode, irmão, se enfurecer. Ele pode planejar. Ele pode fazer os seus projetos para destruir a igreja do Senhor, a tua vida, a minha vida. Por isso precisamos ter essa vida de oração. Deus tem frustrado, e glórias ao nome dEle, quantos projetos satânicos para me destruir, para te destruir, para nos destruir. Mas precisamos a cada dia mais termos a consciência que se faz necessário. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. Precisamos ter esse entendimento, que nós não vamos romper, igreja. A igreja dos últimos tempos, na minha medíocre compreensão, vai ser a igreja que vai romper aquela que andar de joelho. Pois o poder da oração, ele é imensurável. A oração, ela move a mão deste Deus. E a mão de Deus faz proeza. A mão de Deus opera maravilhas. A mão de Deus é aquela que nos livra, nos guarda, nos conduz e nos protege. E eu preciso ter esse entendimento. Eu tenho que poder levar uma vida de oração. Se faz necessário esse entendimento. Como estão as nossas janelas? Não responda para mim, responda a você mesmo. Qual tem sido o ângulo da abertura dessas janelas? Havia, interessante que está entre parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas para bandas de Jerusalém. Aleluia. Irmãos, o poder da oração, ele é tremendo. Eu me lembro quando eu me converti, fui o primeiro da minha família. Ainda ontem dei esse testemunho na minha igreja, também conclamando eles a continuarem a ter uma vida de oração. E a minha irmã que aqui está, juntamente com o seu esposo, havia me convidado para ir para o Rio de Janeiro. Até hoje não conheço o Rio de Janeiro. E era um domingo e ela havia com meu cunhado, falou, vamos conosco para o Rio de Janeiro. O Teco vai para lá, vamos com ele. E naquele mesmo dia chega o meu tio de Pérola. E ele me faz um convite. Sobrinho, você não quer passar as férias lá em Pérola conosco? Um espírita praticante, um homem sedento por Deus, mas buscando uma fonte errada. E eu fiquei dividido ali naquele momento, porque, poxa, queria conhecer o Rio de Janeiro, mas aquele convite, ele mexeu comigo.
E naquele instante, irmãos, eu entrei no meu quarto e eu dobrei os meus joelhos e orei. Falei, Senhor, a minha vida ela é do Senhor agora. Eu ainda fui bem categórico, Senhor. Eu não conheço o Rio de Janeiro. Eu queria tanto ir lá, Senhor. Então, e fiz essa oração, falei, mas Senhor, aonde o Senhor me quer? Aonde eu devo ir, Senhor? Irmãos, é o poder da oração. E eu me levantei daquela oração e fui para a cozinha e lá ele estava com minha tia. E eu senti paz no meu coração e eu disse, tio, eu vou com o Senhor para Pérola. E ali eu fui, queridos. E pela misericórdia, bondade de Jesus, eu com 14 anos, um adolescente, e o Senhor ali usou a minha vida. E meu tio veio a entregar a vida dele a Jesus. Juntamente com minha tia, meus primos, eu o convidei para ir à igreja e num domingo, numa escola dominical, ele aceitou. E o pastor Dário estava pregando naquele texto que Josué conclama o povo e diz, e aí? Vocês vão continuar no pecado ou vocês vão mudar de vida? Porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E esse meu tio, naquele momento, ele levantou a mão no meio daquela escola dominical, o pastor parou e ele disse, como que eu faço para que eu e a minha casa venhamos servir ao Senhor? E ali aquele homem foi salvo, queridos. Tudo por quê? Por causa de uma oração. Você tem que compreender, nós temos que ter esse entendimento. Tem alguém que não quer. Ele não quer que você ore. Ele faz de tudo, irmão. Ele maquina, ele trabalha, ele planeja para que eu e você venhamos nos distrair com tantas coisas. Irmãos, quantas vezes eu me colocava no meu período de oração a campainha. Prim, telefone tocava. Vinha 1001 coisas na minha cabeça para me fazer. Era eu dobrar o joelho. Mas você tem que fazer aquilo. Queridos, Ele não quer que nós oramos. Então, como eu disse no começo, eu sou o primeiro da fila. Eu tenho lutado para manter uma vida de oração. Eu tenho lutado e tenho falhado, não tenho problema alguma de compartilhar isso com você. Quantos propósitos eu já fiz na minha vida de manter janelas abertas para a banda de Jerusalém 3 vezes ao dia. E quando vê, esquecia do propósito. Orava uma vez e olha lá, aquela oração, como se diz, para mim ter paz comigo mesmo, limpando, como se diz, a acusação da memória. Não, já orei. E o Espírito Santo, ele tem me chamado a atenção, irmão, sobre isso. Então, como desde o começo eu disse, eu vim compartilhar isso com você. É fácil orar? Não. Pessoa que fala que é fácil orar é porque ela não ora, irmão. Faz um propósito de oração para você ver. Quantas dificuldades surgem. Quantas situações surgem para que eu e você não venhamos cumprir esse propósito. Mas eu vim aqui nesta noite, em nome de Jesus, dizer a você que se faz necessário janelas abertas para a banda de Jerusalém, queridos. E eu quero dar mais um testemunho sobre o poder da oração, rapidinho. Eu fiz esse propósito ao Senhor que se Ele me ouvisse, todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de estar falando sobre Ele, eu ia testemunhar o dia que a minha esposa estava na UTI, eu recebi uma sentença de morte. Os médicos me chamaram no canto da UTI e disseram para mim, olha, hoje é quarta-feira.
ela não vai chegar na sexta. Pois do jeito que ela está se afundando, ela não vai chegar sexta-feira. Queridos, aquela quarta-feira o meu filho estava completando 1 aninho. Chorando lá no apartamento do meu sogro, porque ele queria a mamã. Ele chorava e procurava a mamã. Nesse período morávamos em Jardim, Mato Grosso do Sul, a Cíntia não trabalhava e era o dia inteiro com ele no colo. E de repente esta mãe some. E agora essa mãe se encontrava lá num leito de UTI com a sentença de morte. Eu indaguei os médicos, eu falei, escuta, mas não tem, vocês não me dão uma garantia de nada. A doutora que estava, ela fez assim, eu dou 1% de chance de sobrevida. Outro médico disse para mim, olha, o seu cunhado trabalha aqui, nós sabemos da sua história, você tem uma filhinha de 13 anos e o seu filhinho tem 1 aninho. Falei, ele está completando hoje. Aí eles disseram para mim, o senhor vai ter que ser muito forte, o senhor vai ter que ter muita força, muita luz. Como se diz em outras palavras, eles estavam me dizendo, escuta, o senhor já decidiu, vai enterrar aqui, o senhor vai levar para o Mato Grosso aqui? Como que vai ser? Irmãos, a oração é a nossa arma poderosa. Eu quero estimular você a cada dia mais, gastar um tempo a mais diante desse Deus, porque vale a pena. Eu saí daquela UTI com aquela sentença de morte, queridos, chorando, porque para quem ama e vive bem, como graças a Deus eu amo minha esposa e nós vivemos bem, você receber uma notícia que o amor da sua vida, daí 2 dias vai embora. Você não sai dali feliz. E quando eu saí com aquela sentença de morte daquela UTI, eu comecei a caminhar pelo corredor daquele hospital, eu queria um canto, eu queria um lugar secreto, eu precisava achar um lugar onde eu pudesse abrir janelas para a banda de Jerusalém. E no fundo daquele corredor eu encontrei uma escada, e debaixo daquela escada eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração ao meu Deus. Deus, o Senhor sabe que eu amo a minha esposa. O Senhor sabe que eu nunca desejei outra mulher. Senhor, eu saí com a sentença de morte ali. Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Levanta aí, meu bem. Vale a pena manter janelas abertas para a banda de Jerusalém. Porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que reverte sentença, Deus que muda decreto. O que nos falta muitas vezes, e eu sou o primeiro da fila, é esse entendimento que o maior tempo e bem gasto que eu tenho que gastar são joelhos dobrados diante dele. Mas eu tenho me esquecido disso muitas vezes. E muitas vezes, diante das crises que cada um de nós enfrentamos, eu tenho recuado, queridos. E o Senhor, nessa semana, me levou nesse texto e me deu um chacoalhão e disse, você quer isso, você quer aquilo, você quer experimentar o sobrenatural, você quer ser usado, mantenha janelas abertas para a banda de Jerusalém. Somos conclamados nesta noite a abrir janelas, a mantê-las abertas. Querido, se ela está num ângulo pequeno, vamos escancarar as nossas janelas para a banda de Jerusalém, amém? Daniel estava sentenciado, mas a intimidade, o gozo de sentir a presença desse Deus era tão forte na sua vida,
Ele não se importou com aquela sentença. Ele continuou com as suas janelas abertas para a banda de Jerusalém. Amém, queridos? Que nós possamos sair daqui nesta noite com esse incentivo, com esta exortação do Senhor que precisamos, mais do que nunca, manter a nossa vida de oração. Amém? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa continuar trabalhando ao seu coração sobre o que Ele nos trouxe nesta noite. Que se faz necessário termos uma vida de oração na presença dEle. Que Deus os abençoe, querido.